Bom, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 20 de agosto de 2021, está começando agora a aula de projetos elétricos industriais e hoje nós vamos estudar sobre a correção do fator de potência. Então, fica à vontade para parar a apresentação a qualquer minuto, tá? Lembrando, não é palestra, é aula, então quanto mais participação, melhor, pessoal. A, a respeito da correção do fator de potência, eu dividi aqui 5 tópicos para a gente estudar. Então, a gente vê algumas definições, depois a gente estuda um pouquinho sobre a legislação, como é que funciona a questão do fator de potência aqui no Brasil, o que causa numa instalação um valor baixo de fator de potência, como é que a gente pode corrigir esse valor de fator de potência baixo, e também vou fazer com vocês um exemplo de correção de fator de potência que vocês, né, que vai ser na próxima semana um próximo trabalhinho de vocês, né, que é fazer correção de fator de potência. Falando em trabalho, pessoal, depois, mais para o final, se alguém quiser tirar alguma dúvida a respeito do trabalho 3, hoje, me lembra alguém aí, hoje é o último dia para a gente entregar? Se eu não me engano, acho que é. Ah, beleza. Então, se alguém tiver alguma dúvida, galera, me chama aí, por favor, tá? Obrigado, gente. Bom, então vamos começar aqui pelas definições, tá? O que acontece é que alguns equipamentos, tá? Diferente do chuveiro elétrico, por exemplo, e aí, falando em termos industriais, esses equipamentos vão ser motores, fornos, arcos, transformadores. Eles vão precisar para poder funcionar, de uma chamada energia reativa, que vai ser suprida por diversas fontes ligadas ao sistema elétrico, que podem ser hidrelétricas, podem ser geradores a diesel, dependendo da indústria onde a gente está trabalhando. E aí, e também vão ser capacitores, tá? As próprias linhas de transmissão, né, e de distribuição de energia elétrica, elas são fontes de energia reativa, tá? Por conta da sua reatância. E essa energia, ela vai ser, a gente pode dividir ela em duas parcelas diferentes, tá? Quando a gente tem um excesso de indutores, a gente vai ter uma energia reativa, ou quando a gente tem circuitos com características indutivas, a gente vai ter uma energia reativa indutiva, e quando a gente tem circuitos com características capacitivas, a gente vai ter uma energia reativa capacitiva. E aí o que acontece, aqui a gente está estudando projetos elétricos, né? E por que ele vai ser importante para a gente? Porque essa energia reativa, ela também vai ser transportada pelos condutores do projeto, né? E aí, para a gente evitar o transporte de energia, né, nesses condutores do nosso projeto, porque quanto mais energia a gente transporta, maior tem que ser a bitola dos nossos condutores, mais caro vai ficar o nosso projeto, tá? O que a gente faz é instalar nas proximidades dos terminais que geram essa energia reativa, fontes de energia reativa. Ou seja, ao invés de transmitir a energia reativa por toda a linha de transmissão, o que eu faço, que vai ficar muito mais barato, é pegar lá aquele motor, por exemplo, que está consumindo uma energia reativa alta, e eu faço a inserção ali junto dele de um compensador de energia reativa, ou seja, uma fonte de energia reativa para aquele motor. E aí eu vou reduzir essa parcela que é transmitida pelas linhas, transmitindo apenas, né, ou tentando chegar ao mais próximo nas linhas de transmissão, só da energia ativa. Tá? E aí, quem é que gera reativo indutivo? São aparelhos que têm bobinas, tá? Motor, reator, transformadores, né, forno a arco, né? Então, todos esses dispositivos, eles são fontes de reativo indutivo. E aí, se eu quero eles são fontes, não, eles necessitam de reativo indutivo. E aí eu vou precisar, nesses equipamentos, de fazer uma correção local, que é compensar essa energia reativa que ele consome através de outro dispositivo. E existem fontes também de reativo capacitivo, que elas podem ser basicamente geradas por capacitores, né?
ou também através de motores síncronos, só que motor síncrono superexcitado, tá? E aí, esses compensadores, né, esses dois dispositivos, capacitores e os motores síncronos, eles poderão ser utilizados, por exemplo, próximo a essas máquinas que necessitam do reativo indutivo, compensando, né? Então, se a gente igualar o reativo indutivo com o capacitivo, vetorialmente, né, quando você soma os dois, o resultado é zero. Pode perguntar, Baiuco. Ô, professor, uma dúvida. Sobre a questão de potência reativa, na casa da gente, quando a gente usa uma furadeira, máquina de lavar, coisa do tipo, a gente paga por essa potência reativa? Não, então a gente não paga. Ela existe, o Baiuco, por exemplo, motor da geladeira, motor de máquina de lavar, motor de ventilador de teto, todos esses equipamentos, eles geram reativo indutivo. O problema assim, né? A diferença é que na nossa residência, aquele medidor da EDP que fica lá na frente, ele não mede energia reativa, ele mede só energia ativa. Então, hoje, sim, porque pode mudar no futuro, né? A forma de tarifação da energia elétrica para o consumidor residencial não leva em consideração a energia reativa. Já na nossa escola, que não é mais um consumidor residencial, lá a gente tem grupos tarifários diferentes, ouro sazonal verde, ouro sazonal azul, tem contrato de demanda na ponta, é um contrato bem mais complexo e que a gente vai ver sobre ele mais para frente. Lá naquele contrato, são instalados medidores lá na subestação da escola, que é aquela salinha que fica ali do lado do prédio da sala de aula. Ali dentro tem medidor de reativo indutivo, de reativos, na verdade, né? E aí eles conseguem monitorar se a escola está consumindo mais reativos do que pode, né, que basicamente tem que manter o fator de potência em 0,92. Né? Então, quando a escola, e acontece na nossa escola, tá? Quando ela baixa o fator de potência, ou seja, ela consome muito reativo, a escola paga multa. Né? Então, a nossa escola, ela eventualmente paga multas em cima daquilo que ela consumiu de excedente. Mas, para a sua pergunta, né, na nossa casa a gente não paga ela. Beleza? Beleza, caraca. Mas, tipo, essa multa ela costuma ser de quanto, mais ou menos? Essa é o Você quê? tem Desculpa? ideia? A multa, só pra ter ideia. Não, então, porque assim, é multa, mas não é um valor fixo. A multa você paga o excedente que você consumiu. Ah, E tá, ele é saquei. caro, entendeu? Quanto mais você consome excedente, mais você vai pagar. Saquei. Então, assim, Beleza. em locais onde não, lá na escola, por exemplo, a gente vai ter que, assim que as aulas retornarem, como instalou muito condicionador de ar novo, essas coisas, a gente vai ter que dar uma estudada e ver o que que a gente pode fazer para melhorar. Senão, vai começar a pagar, por exemplo, a multa a conta da escola gira em torno dos R$ 30.000 de energia. É bem provável que vai pagar uns 2, 3 mil reais vai continuar pagando, né, uns 2, 3 mil reais de multa por esse excedente. E aí, como é que faz para resolver, professor? A questão do reativo é utilizando, por exemplo, que a gente vai ver aqui, né, os chamados bancos de capacitores. A gente coloca lá na escola, né, nesses equipamentos ou lá próprio na subestação para fazer a correção. Por que a EDP cobra multa? Porque quanto mais reativos a gente consome, é, pior é para ela fazer o projeto de distribuição e transmissão, né? Vai precisar de cabos de bitola maior, porque vai ter que transmitir mais energia, entendeu? Saquei, pessoal. Valeu. Ah, então, a energia reativa indutiva, ela é responsável pela formação do campo magnético nesses aparelhos, né? Tipo motor, é, transformador, dos reatores, tá? E ela vai ser suprida pela fonte. E o que acontece na prática, né? Por exemplo, lá na escola hoje, que não tem um banco de capacitores, é que essas fontes de reativos elas vão ser supridas é, pela rede elétrica, né? Que está vindo lá de usinas geradoras termoelétrica, eólica, né? Enfim, de onde quer que seja, que vão estar então circulando por toda a linha até o ponto da escola essa energia, tá? E aí o que que acontece? Se a gente precisa de cabos de bitola maior, a gente vai ter perdas, né? Porque um pacote de energia, digamos assim, né? Que sai lá da hidrelétrica, ele perde, né?
por efeito Joule, por aquecimento, né, por efeito skin, por efeito corona, você perde uma parcela dessa energia para chegar na escola. Então é muito ruim, né, a gente ficar transportando a energia ativa, a gente já transporta, a gente acrescentar mais uma na linha é ruim, em termos de perda. Bom, matematicamente, o fator de potência ele é definido na relação, né, o fator de potência que vocês já estudaram, né, entre a potência ativa e a potência aparente. Né? A potência aparente é a soma vetorial da potência ativa com a reativa, tá? E a gente mede ela em volt-ampere. Na indústria, normalmente a gente fala em kilovolt-ampere, porque os valores costumam ser mais altos, né? Então a unidade normalmente é kilovolt-ampere. E a unidade da potência ativa é o watts, que a gente mede, desculpa, aqui de novo, né? Por ter valores normalmente mais altos, a gente costuma falar em kilowatt, tá? É, e só lembrando, né, a potência reativa a gente mede em volt-ampere reativo, que é o VAR, né, e lá na indústria, né, a gente vai costumar falar kilovolt-ampere reativo, tá? E também ele pode ser definido como sendo o cosseno do ângulo entre a componente da potência ativa e o componente da potência reativa, né? Que está representado aqui, né, pelo psi, por esse psi aqui, né? Então o cosseno dele vai ser igual ao fator de potência. Então, aqui, né, normalmente, quando a gente desenha a setinha para baixo da potência reativa, a gente está representando reativo capacitivo, e normalmente, quando a gente desenha essa setinha para cima da potência reativa, nós estamos representando reativos indutivos. Né? E aí, aqui, vetorialmente falando, fica fácil da gente entender que se eu tenho esse vetor para cima aqui, indutivo da minha máquina, se eu coloco um capacitor que tem esse vetorzinho para baixo com a mesma intensidade da potência ativa, quando eu somo vetorialmente isso com isso, elas se anulam de maneira que a potência aparente ela vai ficar igual ou bem próximo da potência ativa, né? Porque eu vou ter um reativo muito pequenininho e aí essa seria idealmente, né, a melhor forma da gente fazer a distribuição da energia elétrica. Bom, se ao sistema a gente tem conectado cargas não lineares, como, por exemplo, retificadores, inversores de frequência, né, e dispositivos similares, o que representa o valor que representa o fator de potência, ele diverge desse cálculo aqui. Tá? Então, ele não é mais calculado tão simplesmente aqui, porque a gente começa a ter, devido a esses componentes chaveadores, tá? A gente começa a ter componentes harmônicas, tá? Que ao invés de ter só uma 60 Hz, começa a aparecer a terceira harmônica, que seria 60 vezes 3, que dá 180, a quinta harmônica e assim por diante. Né? E aí elas começam a influenciar também no fator de potência, e nesses casos, né, mesmo você tendo, aparentemente, calculando o fator de potência dessa forma, a, uma energia reativa pequena, você pode ter essa energia em outras harmônicas, e aí, independente da frequência, se ela existe, ela vai ser transportada pelo cabo, e aí ela também vai gerar perdas, e aí você tem que olhar para elas também nesses casos, tá? Bom, aí para definir a ordem da harmônica, né, o que se faz normalmente é utilizar um analisador de rede, né, igual esse da figurinha que eu coloquei aqui, o ET5060 da Minipo. Não é barato, é carinho um dispositivo desse, mas você coloca na rede e ele consegue medir todas essas harmônicas, intensidade. Você pode deixar ele dias ligado na rede para gerar uma série histórica, para saber de quando que vai ter, quando que acontecem os picos, quando que tem mais harmônica, quando que tem menos harmônica, né? Então, dá para fazer um estudo bem completo com um aparelho desse daqui, que te permita melhorar, né, o seu consumo de energia no futuro, né? Criar ações de melhoria, seja na instalação de bancos de capacitores que funcionam em determinado horário, seja na alteração de consumo mesmo da carga. Eu vou dar um exemplo. Lá na escola, não existe isso hoje, né? Mas, por exemplo, a gente tem lá os laboratórios de mecânica, que, tirando nos ar-condicionados, né,
é onde a gente tem as maiores cargas da escola, né, que tem torno, tem fresa, tem máquina de solda, né, todos esses que eu comentei são consumidores de energia reativa. Tá? E hoje não existe nenhum estudo, por exemplo, que diz assim, na hora que a gente for fazer os horários de aula, vamos tentar não fazer um consumo simultâneo, ou seja, quando a gente estiver dando aula de solda, vamos tentar não dar aula de torno, por exemplo, né? Isso não existe na escola hoje, né? E isso impacta. Se a gente liga lá todas as máquinas, todos os tornos, as fresas e as máquinas de solda, a gente vai ter uma energia reativa enorme, né, sendo consumida lá pela escola. Então, com um aparelho desse daqui, ele ajudaria a identificar esses picos. De repente, a gente chegaria numa conclusão de que está acontecendo isso por conta das aulas simultâneas. E aí, às vezes, não precisaria nem de comprar nenhum dispositivo. Né? A ação poderia ser, por exemplo, vamos tentar alterar os horários de aula para garantir que a gente não vai ter a utilização simultânea de todos esses equipamentos. Né? Por exemplo, poderia ser uma forma de amenizar. Tá? O Baiuco mandou aqui, eu acabei não vendo, o Igor. Quando fala efeito corona, as pernas tremem. Por que vocês estão estudando eles? É mais pelo nome mesmo. Tá. O efeito corona, não tem às vezes quando você está passando perto de uma linha e faz aquele barulhinho? Ou quando alguém vê, é o trauma da corona, quando alguém vê, agora que eu entendi, não tinha nem me tocado. Quando alguém vê, às vezes a linha parece brilhar, uma linha de transmissão, ou quando você aparece próximo a ela, você escuta ela, um barulhinho, aquilo ali é o efeito corona. Quando a gente Tipo um faz. estralinho? Também. Quando a gente faz a transmissão em alta tensão, uma transmissão em corrente alternada, em alta tensão, devido a esse valor elevado, acontece uma ionização do ar que está em volta do fio. Tá? E aí a gente acaba, como a gente ioniza esse ar com a corrente que está passando ali, a gente perde energia. Tá? Então, esse é o efeito corona que aparece na, na transmissão. Deixa eu pegar uma fotinha aqui, para vocês entenderem melhor. Caraca, tem como contornar esse negócio? A forma de contornar, tem alguns dispositivos que ajudam, mas a mais eficiente, digamos assim, é fazer a transmissão em corrente contínua. É por isso Ah, que é um dos fatores da linha de Itaipu, que vai para São Paulo, por exemplo, ela ser 600 mil volts, mais em corrente contínua. caraca. Aqui, E, tipo assim, eu lembro agora que, tipo, teve aquela guerra das correntes e tudo mais, pra ver quem que ganhava. Tesla ganhou por ser mais eficiente em transmitir corrente alternada, só que se você transmitir corrente alternada, a bitola do cabo ela é ineficaz, por causa daquele, eu acho que efeito da skin, eu acho que você falou, efeito da isso. pele. Película de Eu pele, acho que é isso. exatamente. Pelicular, né? E também tem agora esse efeito aí do corona, caraca, velho. Aqui, ó, tá vendo? Brilha mesmo, né? É claro que aqui é porque tá bem extremo, né? Mas ele brilha mesmo. Esse daqui é exatamente para reduzir os efeitos. Essa argola que aparece lá na ponta dos isoladores, tá? Provavelmente vocês vão estudar isso. Vocês têm aulas de subestações, não é? Sim, sim, isso tem. Pode ser que em algum momento o professor comente com vocês a Isso aí respeito. é mais encontrado em rede de distribuição e aquelas linhas de que fica passando nas rodovias da vida, não é? Mais em transmissão, distribuição até a tensão é mais baixa assim, né? Para gente, para ser humano, ainda é bem alta, né? Mas para É. esse tipo de efeito ele já aparece com uma intensidade bem menor. Isso É aqui, mais na linha valeu. de transmissão mesmo. E aí, quando a gente tem ondas perfeitamente senoidais, o fator de potência ele vai representar o cosseno do ângulo de defasagem entre a onda senoidal da tensão e a onda senoidal da corrente. Então, a defasagem entre tensão e corrente ele vai ser exatamente aquele ângulo que a gente calculou do fator de potência. E aí, quando essa corrente está atrasada em relação à tensão, a gente fala que o fator de potência ele é indutivo. Né? Ao contrário, se a corrente está adiantada em relação à tensão, a gente fala que nós temos ali um fator de potência capacitivo. E, de acordo com a legislação do nosso país, essa carga deve ser taxada a partir de um determinado valor,
que é o de 0,92, tanto indutivo quanto capacitivo. Sendo que de 6 da manhã, isso pode variar de um estado para o outro, né? Aqui no nosso estado, de 6 da manhã até meia-noite, 11h59, se o seu fator de potência ele tiver abaixo de 0,92 indutivo, você paga a multa, né, do seu excedente. E de meia-noite até as 6 da manhã, se o seu fator de potência ele está abaixo de 0,92 capacitivo, é quando você paga também a multa. Já vou explicar o porquê dessas diferenças, tá? Por que cobra indutivo durante o dia e capacitivo à noite. Bom, e aí para a gente entender melhor como é que funciona, então, né, onde que aparecem as perdas e como é que a gente faz para corrigir, aqui tem um sisteminha bem simplesinho, pessoal, representando a geração, né, os geradores, né, em determinados pontos. A gente faz uma transmissão, né, que passam por subestações, né, são distribuídos para diversos locais e que vão chegar até a nossa carga na nossa usina, tá? Se nós temos uma carga que ela é composta 100% por resistores, né, ela é uma carga ativa, a energia que eu vou transmitir, que vem lá desde os geradores até a nossa carga, ela vai ser uma energia puramente ativa. Agora, se por acaso eu fizer a instalação na minha indústria de uma carga que tem características reativa e indutiva, né, além da energia ativa que eu transmitia, né, eu vou passar a ter agora também uma energia reativa, de maneira que a minha energia total ela vai ser então uma soma vetorial da ativa com a reativa. Né? Ou seja, se eu tenho aqui uma carga agora que tem a mesma energia ativa da carga anterior, por ela ser indutiva, eu aumento o meu transporte de energia pelas minhas linhas de transmissão e distribuição até a nossa máquina. Tá? E aí, para que essa linha, essa excedente, ela não ocupe espaço, né, ela não seja necessário você aumentar as bitolas, os condutores, por exemplo, para fazer o seu transporte, basta que a gente insira aqui próximo à nossa carga, por exemplo, se ela é reativa indutiva, um banco de capacitores, tá? Que vai passar então a fornecer energia a essa carga capacitiva. Então, o que nós temos agora é que a minha carga consome uma energia reativa, que eu separei aqui em energia reativa 1 e 2, tá? Porque eu vou colocar um capacitor que gera aqui uma energia reativa 2. Quando eu faço isso, né, o que vai acontecer é que o que vai ser transportado pela minha linha vai ser apenas a minha energia reativa total que a minha carga necessita, menos a energia reativa que eu gero com o capacitor que eu instalei próximo à carga. Ou seja, o que vai sobrar é a energia reativa 1, né, que deve ser transportada. Idealmente, se a minha energia reativa 2 fosse igual à energia reativa que eu preciso, o meu R1 seria zero. Então, dessa forma, eu tenho, então, eu reduzo, né, a necessidade de transportar toda essa energia reativa ER pela minha linha de transmissão e distribuição. E aí, né, o que acontece se, por exemplo, eu desligar essa minha carga e o meu capacitor permanecer ligado aqui na minha linha? O que vai acontecer é que eu vou ter agora o meu reativo capacitivo sendo transportado pela minha linha de transmissão até o gerador. Porque essa linha aqui, até a própria geração, ela tem características indutivas. E aí o meu capacitor agora vai trabalhar tentando, fornecendo energia reativa capacitiva para o meu sistema, para a minha linha, até para o gerador que está ligado nessa linha. E aí você permanece com o problema, né? Ou seja, eu vou estar transportando energia que não precisaria de estar ali. Tá? E aí, esse é o motivo da gente cobrar, da gente não, né? Do nosso sistema tarifário, ele se importar com a energia reativa capacitiva de noite, de madrugada, e com a indutiva de dia. Por quê? É muito comum as empresas, né, instalarem bancos de capacitores fixos na nossa linha, assim, no equipamento deles, e aí
o equipamento desligar e não desligar o capacitor. Essas indústrias, né, uma parte considerável delas funciona durante o dia e não funciona à noite. E aí o que acontece quando ela não funciona à noite? O capacitor fica ligado e aí ele pode, então, gerar esse capacitivo para o sistema, que é ruim. Né? Então, de dia, olha-se o indutivo, né, e de noite, olha o capacitivo para garantir que você vai desligar o seu capacitor quando você desligar suas máquinas aí. Né? Então, é por isso que tem essa diferença, né, de qual que você olha em qual momento do dia, tá? Bom, vou seguir aqui pro próximo tópico, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu só não entendi muito bem a questão dos harmônicos. Você pode explicar de novo, professor? Deixa eu abrir uma figurinha aqui na internet, aí talvez você vai entender um pouco melhor. Porque vocês não chegam a estudar isso no ensino técnico, tá? Mas deixa eu abrir essa figurinha aqui, vai ser legal. A gente pode decompor qualquer onda senoidal por uma soma de diversas outras ondas senoidais em frequências diferentes. Tá? Existe uma ferramenta matemática que se estuda em cálculo, que é chamada transformada de Fourier. E a transformada de Fourier nos possibilita fazer essa segregação, né? Conseguir separar aquela onda na soma de diversas outras ondas. Tá? Aí o que acontece é que alguns equipamentos, tá? É como se eles consumissem, eles alterassem mais, a gente chama de frequências fundamentais, as que formam aquela onda de 60 Hz. E aí é como se elas alterassem essas frequências fundamentais, que aí causa uma distorção naquela onda senoidal que a gente tem lá de 60 Hz. É por isso que a gente chama de distorção harmônica quando acontece isso. Tá? E quem é que faz isso? São os retificadores, porque, por exemplo, vocês estudaram retificadores, não estudaram? Quando você bota Retificadores. os retificadores, Não é estranho, não, mas eu acho que não é muito bem. não, quando você transforma a energia alternada para contínua, Ah, tá, saquei. Saquei, né? sim, sim. Então, olha lá, quando a gente tem um retificador de meia onda, por exemplo, olha que doideira, que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. A gente vai estar consumindo energia no semiciclo positivo da nossa fonte, e no semiciclo negativo, a gente não consome nada. Né? Ou seja, a gente está colocando algo que não é linear ali na nossa rede. Né? E isso vai gerar uma distorção no próprio sinal senoidal que alimenta a instalação. Né? Acontecem coisas desse tipo, né? Quando você tem característica indutiva da carga, que ela conduz um pouco no semiciclo negativo. Então, a gente vai distorcer a, a, a fonte, a EDP, digamos assim, devido a esse tipo de carga. Né? Então, isso daqui causa uma distorção harmônica. Né? E aí, se a gente calcular simplesmente potência ativa sobre potência reativa, a gente perde esses detalhes aqui de distorção, entendeu? Entendi. Valeu. E aí é por isso que nesses casos a gente usa o medidor, o analisador de rede, para a gente poder capturar essas distorções que vão acontecer aqui. Né? E aí elas vão aparecer em forma de excesso de terceiro harmônico, quinto harmônico. Né? Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu trabalhei lá na hidrelétrica, tinha uma das usinas que ela ficava desligando todo dia, 3 horas da tarde. E quando a gente ia no relé de proteção, a gente pegava o histórico lá e olhava e falava, ué, mas poxa, não deu sobrecorrente, né? Assim, olhando para a corrente por 60 Hz, estava tudo normal, né? O que estava acontecendo? Quando a gente instalou um analisador de rede desse, a gente conseguiu ver que o que estava acontecendo era um pico na corrente do terceiro harmônico. E aí a gente descobriu que quem gerava o pico de corrente de terceiro harmônico eram os produtores rurais que ficavam ali próximo, porque 3 horas da tarde era exatamente o momento que eles ligavam a irrigação. Né? E as bombas elas eram muito grandes, elas geravam essa distorção harmônica, em específico na terceira harmônica. O relé de proteção ele era atuado pela terceira harmônica para proteger né, a curva de proteção que era inserida nele, e aí desligava a usina.
Assim, estou falando, mas a gente demorou umas 2 semanas estudando para descobrir que o problema era esse, né? Mas, enfim, ela existe, ela aparece e, nesses casos, a gente tem que estudar, que é um estudo muito mais complexo, digamos assim, do que simplesmente olhar para a potência ativa e reativa. Ele deve me parecer bem mais difícil de encontrar. Ele é mais difícil de encontrar porque é, nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos que são mais caros para poder fazer, para identificar ele, entendeu? Beleza, Vail, que eu consegui responder mais ou menos o que você estava em dúvida? Respondeu sim, professor. Valeu. Beleza. Valeu, Vail. Então, vou seguir aqui, pessoal, só para a gente falar brevemente aqui sobre a legislação. Então, a legislação atual, ela estabelece as condições para medição e faturamento de energia reativa excedente. Então, além de tudo aquilo que eu comentei lá no começo, quando o Baio perguntou de hora sazonal verde, azul, porque tem formas diferentes da gente tarifar as indústrias, que a gente vai estudar depois, ela ainda cobra o faturamento de energia reativa excedente. E aí ela vai cobrar o excessivo, perdão, desse reativo da seguinte forma: o período de 6 horas consecutivas, compreendidos a critério da distribuidora entre 23h30 e às 6h30 da manhã, né? Então eu comentei ali, de meia-noite às 6, pode ser de 11h30 às 5h30, por exemplo, ou de meia-noite e meia às 6h30, né? Apenas por fatores de potência inferiores a 0,92 capacitivo. Então, nesse horário, o que é menor do que 0,92 capacitivo, a gente vai pagar, né? E isso é medido a cada intervalo de hora, né? Então, é como se o medidor lá, a cada hora, ele falasse, ó, nesse horário aqui, o fator de potência foi 0,93, nesse horário foi 0,91, foi 0,80, né? E aí, né, essas somas horárias de consumo excedentes, eles vão aparecer na sua conta no final do mês como energia reativa excedente. Capacitiva, nesse caso, e aí, o contrário, né, o que estiver fora desse horário definido ali de 11h30 a 6h30, né, sendo 6 horas consecutivas, né, por exemplo, de novo, de meia-noite a 6, o que nos daria, né, de 6 da manhã até meia-noite, vai cobrar, então, multa quando o fator de potência ele for inferior a 0,92 indutivo. De novo, né, medido de cada hora, tá? Essa imagem aqui, ela ilustra, tá, a curva de carga de potência reativa de uma instalação cuja concessionária local escolheu o intervalo de avaliação de energia de reativa indutiva de 6 às 24 horas. Tá? Então, daqui até aqui, eu olho para o reativo indutivo. Tá? E o de energia reativa capacitiva de meia-noite às 6. Então, aqui eu tenho uma variação, né, sendo que daqui até aqui, eu olho só para o capacitivo, né, e daqui até aqui, eu olho só para o indutivo. Né? Então, por exemplo, durante o dia, isso daqui não faria diferença, e isso daqui também não. Né? Agora, essa metade dessa onda aqui e essa daqui, eu tenho que verificar se elas estão ou não dentro daquele 0,92. E de noite, né, essa outra metade aqui, ela não seria importante para eu verificar, mas aqui sim, eu teria que verificar se o meu capacitivo aqui, ele está dentro do 0,92, para eu não pagar multa. A avaliação do fator de potência, ela pode ser feita de duas formas distintas, tá? Que é a avaliação horária, né, que o fator de potência ele vai ser calculado pelos valores de energia ativa e reativa medidos a cada intervalo de hora, é o que eu estava comentando agora há pouco, durante o ciclo de faturamento, e a avaliação mensal, né, nesse caso o fator de potência será calculado pelos valores de energia ativa e reativa medido durante o ciclo de faturamento. Nesse caso será medida apenas a energia indutiva durante o período de 30 dias, ou seja, esse outro modelo aqui pega uma média, tipo assim, né, do que você consumiu de reativo durante o mês inteiro e mede. Né? Pegando o meu ativo do mês inteiro e o reativo do mês inteiro, né, calculando o fator de potência com isso, eu fiquei ou não dentro do 0,92 e se eu não fiquei, o quanto que eu vou pagar de multa. Para quem pertence ao sistema tarifário convencional, né, não residencial aqui,
A avaliação do fator de potência, em geral, ela é feita no sistema de avaliação mensal. Há dúvidas nesse tópico, pessoal? Posso seguir? Pode sim, professor, tranquilo. Beleza, obrigado, meu. Então, no próximo tópico, vamos ver então o que causa, né? De novo, a gente já até discutiu, né? Esse baixo fator de potência, tá? Então, motores de, assim, no geral, né? Os motores vão causar fator de potência baixo, transformador, mas o próprio motor, ele tem situação de trabalho que faz com que o fator de potência para aquela situação de trabalho ela seja baixa, tá? Seja baixo, tá? E aí, que situações são essas? Por exemplo, no motor de indução trabalhando a vazio, né? Por quê? Como a gente precisa de ter, né, a energia reativa para alimentar os campos magnéticos do motor, se o motor trabalha vazio, a energia ativa consumida vai ser baixa, perto da energia nominal dele, né? E nesse caso a gente vai ter um fator de potência bem baixo, tá? Então está explicado aqui, ó, tais motores consomem praticamente a mesma energia reativa, quer operando em vazio ou a plena carga. Dessa forma, quando a energia reativa, e como a energia reativa é diretamente proporcional à carga mecânica aplicada ao eixo do motor, nessas condições, quanto menor for a carga, menor a energia ativa consumida, o que vai gerar um menor fator de potência no final das contas, tá? Utilização de grande número de motores de pequena potência também, né, devido à oscilação de cargas e à dificuldade de um correto dimensionamento dos motores, em função das cargas que estão ligadas a eles. A grande probabilidade que um consumo significativo de reativo, de ter, né, esse consumo significativo, o que vai reduzir, o que vai levar a um baixo fator de potência também. A respeito dos motores ainda, o motor mal dimensionado também dá muito reativo, né? Porque se o motor foi mal dimensionado, que dá aquela impressão assim, vou comprar um motor aqui de 10 cavalos para fazer o trabalho que o motor de 1 cavalo faria. Pensando em termos de máquina, tá tranquilão para a máquina, né? Ela tá ali com a potência no eixo dela muito mais baixa do que ela suporta. Aí o problema vai aparecer no consumo de reativo, porque ela vai ter uma energia reativa muito grande para a potência elétrica ativa que é consumida. Tá? E isso é ruim para o fator de potência. Há transformadores operando também em vazio ou com uma carga muito leve. Da mesma forma dos motores, quando você tem o superdimensionamento do transformador para a carga que ele vai alimentar, ele vai consumir também muita energia reativa comparada à ativa, pelo mesmo motivo, né? Ele tem as bobininhas dele lá, né, que vão consumir os reativos para poder funcionar o transformador. E aí, se a carga ativa é baixa, a gente vai ter um fator de potência bem ruim também. Um grande número de reatores de baixo fator de potência suprindo as lâmpadas de descarga, né? Aqui são os reatores mais antigos e os reatores eletromecânicos, tá? Que vão ter esse problema. Os eletrônicos, eles não vão ter esse problema, tá? Então, aqui só explicando, né? As lâmpadas de descarga, aquelas que a gente viu agora há pouco, né, antes das férias, que são as de vapor de mercúrio, vapor de sódio, fluorescente, multivapor metálico, né, enfim, elas necessitam do auxílio de um reator para funcionar, tá? Os reatores magnéticos, que eu estava falando, né, assim como o motor e gerador, ele também possui bobina, que vai consumir energia reativa, o que vai contribuir para o baixo fator de potência. Então, assim, quando a gente pensa só numa lâmpada, é pouco, né? Mas no projeto de vocês aí, dependendo da luminância mínima lá, vocês viram que a quantidade de lâmpada é grande, mesmo para um galpão médio, né? Que é o que vocês estão projetando. E aí você começa a ter um consumo muito grande de reativo. E aí, se você coloca ali, né, reatores de baixo fator de potência, isso vai te dar um problema também dessas multas, tá? Aí o uso de reatores compensados, que são aqueles que têm um alto fator de potência, pode ajudar, desculpa, a resolver esse tipo de problema. Os reatores eletrônicos de marcas confiáveis, né, ou seja, de boa procedência, eles vão apresentar um comportamento bem legal. E aí hoje a gente já tem reatores que tem lá o fator de potência próximo a 1, né, ou seja, quase não consome reativo indutivo.
Outros fatores que causam baixo fator de potência é a sobretensão, tá? A potência reativa ela é proporcional ao quadrado da tensão aplicada nos equipamentos, né, como motor, por exemplo. E aí, no caso dos motores, a potência ativa só depende praticamente da carga mecânica ao eixo do motor. Então, se a gente tem uma sobretensão, a carga é a mesma, a gente mantém a energia mecânica, né, a gente vai ter praticamente a mesma energia ativa, a gente vai aumentar só a energia reativa, e aí se eu aumento a energia reativa para uma mesma potência ativa, eu estou piorando meu fator de potência. E aí a gente pode destacar algumas cargas típicas de indústrias que vão gerar esse baixo fator de potência. São as injetoras, os fornos de indução, forno a arco, sistemas de solda, as prensas, guindastes, todos esses equipamentos que têm motores, né, ponte rolante, bombas, compressores, ventiladores, torno, as retíficas, sistemas de galvanoplastia, e eletrólise, né, tudo que trabalha com indutores, que tem bobina, vão ser fontes de reativo indutivo. E aí, dependendo da qualidade daquele equipamento, a gente vai ter que fazer uma compensação para não ficar pagando multa. Quando a gente tem o baixo fator de potência, né, o que a gente quer, o que está aparecendo, né, no final das contas, é que a gente está aproveitando mal a, a energia que é consumida pelaquela empresa. Porque o que produz trabalho é energia ativa. Tá? Então, se a gente tem muita energia reativa, quer dizer que para um mesmo trabalho que a gente está realizando, né, dependendo da qualidade dos equipamentos, a gente poderia estar consumindo muito menos energia reativa. E aí, se a gente tem esse excesso, então, né, de energia reativa, o que podem ocorrer algumas situações, como, por exemplo, aumento de perda elétrica interna da instalação, por conta dessa energia a mais que a gente está transportando, queda de tensão na instalação, porque se o condutor é o mesmo, você aumenta a energia reativa, você aumenta a queda de tensão, né, nos condutores, a redução do aproveitamento da capacidade dos transformadores, já que você está ocupando, né, a transformação de energia com muita energia reativa, e o aquecimento dos condutores por esse excesso de energia que ele está transportando. Perguntas, pessoal? Não, até agora eu acho que tá tranquilo. Bom, beleza. Então eu vou seguir aqui, né, para as formas que existem, então, da gente fazer a correção de fator de potência, tá? Uma delas é a modificação da rotina operacional, que tem até a ver com o que eu estava comentando agora há pouco lá da escola, né? De mudar o horário de aula, por exemplo, para tentar resolver esse problema, tá? Essa orientação ela deve ser dirigida, por exemplo, no sentido de manter os motores em operação a plena carga, evitando seu funcionamento a vazio, né? Então, pode ser uma orientação numa indústria, por exemplo, ao invés de trabalhar com pouca carga durante o dia inteiro, você, vamos, por exemplo, motores que tocam uma esteira, né? Ao invés de ficar transportando pouquinha coisa durante todo o dia, de repente pode existir uma programação para falar assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai concentrar mais aqui para poder transportar uma carga maior na esteira no final do dia. Então, um chute aqui, né, do que, por exemplo, poderia ser feito, tá? E aí outras providências devem ser tomadas no sentido de otimizar o uso racional da energia elétrica, atuando sobre o uso da iluminação, dos transformadores e de outras cargas que operam com ineficiência. Aí também a gente pode fazer uma forma de correção, fazendo a inserção de motores síncronos superexcitados. Eles podem ser instalados exclusivamente para correção do fator de potência, ou eles podem ser acoplados a alguma carga da própria produção em substituição ao motor de indução. Tá? Praticamente nenhuma dessas soluções é adotada devido ao seu alto custo e dificuldades operacionais. Ou seja, apesar de ser possível fazer essa correção com motor síncrono superexcitado, essa vai ser provavelmente a solução mais cara que você vai ter. Porque um motor, ele é caro, motor síncrono, ele precisa de dispositivos de acionamento, de gerar uma corrente contínua lá para você fazer a excitação dele. E é um cara que vai precisar de manutenção, porque é uma máquina girante. Você vai ter lubrificação periodicamente para ser feita.
você vai ter que verificar conexões, escova, anel, coletor. Então, você tem muita coisa para tomar conta, né? Não só ele é caro para ser adquirido, como também ele é caro para você manter ele ao longo da sua vida útil. Tá? E aí, o que é mais em conta e o que é muito utilizado para fazer esse tipo de correção são os capacitores de derivação, ou mais popularmente falando, os bancos de capacitores. Tá? Então, a determinação da potência do capacitor, né, por quaisquer métodos que a gente vai ver aqui, não deve implicar um fator de potência inferior a 0,92, indutivo ou capacitivo, em qualquer ponto do ciclo de carga de instalação, de acordo com a legislação vigente. Tá? Muitas vezes é necessária a operação dos bancos de capacitores em frações, né, cuja potência manobrada não deva permitir um fator de potência capacitivo inferior a 0,92, naquele de meia-noite a 6, tá? A fim de se evitar o faturamento de energia capacitiva excedente. O banco também deve ser manobrado, quando a gente fala manobrado, é ligado, desligado, né, no período de 6 às 24 horas, para evitar o faturamento de energia reativa indutiva. O que é um banco que opera com fração? É aquele que você tem, por exemplo, um banco de 100, mas ele te possibilita você ligar de 10 em 10. Então, aí você pode fazer lá um estudo e escolher os horários do dia. Por exemplo, nesse horário eu preciso de 100% do banco. Nesse outro horário eu preciso de 80%, de 20%. De madrugada eu preciso só de 10%, eu preciso de 0%. Né? Então, vocês vão ter que estudar, né? E aí a utilização de um banco desse te possibilita fazer a correção correta para cada horário do dia, para cada período do dia, tá? E aí, pensando nisso que eu comentei, a gente vai ter aqui a possibilidade de utilizar bancos de capacitores fixos, né? Que eles são utilizados quando a carga da indústria praticamente não varia ao longo da da curva diária. Ou seja, se eu tenho sempre aquele mesmo consumo de reativo indutivo durante o dia inteiro, um capacitor fixo resolve o meu problema. Tá? Eu desligo ele de madrugada e ligo ele durante o dia. Tá? Isso vai resolver o meu problema. E aí eu tenho também os chamados bancos de capacitores automáticos, que são os utilizados em instalações onde você tem uma razoável variação na curva de carga reativa diária, tá? Onde você precisa da manutenção do fator de potência em uma faixa muito estreita de variação. Né? Então, sua carga vai variando, o seu banco automático vai mudando a quantidade de capacitivos que ele introduz na rede para manter, né, o seu fator de potência sempre no valor que você determinou no projeto. Tá? E aí, dentre os métodos de fazer a correção do fator de potência, nós vamos ver aqui, né, e vamos aplicar, o método do ciclo de carga operacional, tá? Que ele baseia-se, então, na determinação dos consumos previstos no ciclo de operação diário da instalação, projetado inicialmente. Então, assim, a gente olha lá por dia quais máquinas vão estar ligadas em quais horários, né? E aí a gente consegue fazer um levantamento, né, desse valor, né, digamos assim, a cada hora, por exemplo, né, de quanto que a gente vai ter de fator de potência. E aí a gente consegue, então, desculpa, gente, projetar o banco de capacitores para fazer a correção do fator de potência. Considerando uma indústria de atividade produtiva bem definida, que é atividade produtiva bem definida, já está implantada, funciona sempre da mesma forma já há um tempo, ou seja, não vai variar, né, a forma de funcionamento. A gente pode determinar os consumos de energia ativa e reativa com base no ciclo de operação diário, tá? E projetar esse consumo de acordo com os dias trabalhados por um período de um mês comercial, né, ou seja, de 30 dias, e aí calcular uma média lá para a gente descobrir qual seria, né, o banco de capacitor. Um banco fixo resolve, tem que ser um banco automático, em quais horários ele vai funcionar, como, né, para a gente poder determinar o que é melhor para a nossa indústria. Posso para o próximo tópico, pessoal? Pode sim, professor. Beleza, obrigado. Então, agora a gente vai ver aqui um exemplo de correção do fator de potência. Esse exemplo está no livro do Mamed, tá? Que é aquele livro verdinho que eu comentei lá na nossa primeira aula do curso. Instalações elétricas industriais. Tá?
E o exemplo diz o seguinte, né, considerar um projeto em desenvolvimento de uma indústria cujas cargas são conhecidas segundo o ciclo de operação diário típico, sabendo-se ainda que o funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 6 da manhã até meia-noite, tá? E que fora esse período, né, fora o período de atividade produtiva, que é de 6 à meia-noite, a indústria mantém ligada a ela apenas 10% da sua iluminação normal, né? Aí pede para a gente determinar o fator de potência estimado, sabendo que a tensão no sistema é 440 volts. Então aqui é um exemplo resolvido, vou ler aqui o exemplo com vocês, explicando o que o autor fez, para vocês entenderem como é que o método funciona. Bom, então aqui a gente tem um levantamento primeiro das cargas. Então aqui a gente tem os setores A, B, C, D, E, F, o G, né, E, F, I, tá? Da nossa indústria, tá? E aí, para cada setor desse, o autor traz aqui a potência de motor, por exemplo, com quantidade, né, e já a potência total, se tem carga resistiva ou não naquele setor, né? Qual que é o fator de potência, isso, daquele setor, e das lâmpadas, se aquele setor tem lâmpadas ou não, que devem ser levados em consideração aqui, e a potência delas, tá? E o horário de funcionamento, né? Por exemplo, o setor A funciona de 6 da manhã até as 8 da noite, com essas cargas aqui funcionando na plena carga, fator de potência 0,85. Né? E assim para todas as cargas, todos os setores da indústria foram feitos levantamentos. Observe que alguns setores têm uso de resistência, né? E também a gente tem aqui a iluminação, tá? Que ele já deixa até uma observação diferente, ó, que de 6 até as 24, a gente tem 100% da iluminação, e de 0 até as 6, a gente tem somente 10% da iluminação, da potência total de iluminação sendo acionada. Bom, aí a gente vem então para a determinação das demandas previstas. Tá? Com base nos valores nominais das cargas, a gente determina a potência ativa e reativa de cada setor produtivo, né, considerando o conjunto homogêneo. Tá? As demandas previstas devem ser contabilizadas a cada intervalo de hora, de acordo com a legislação. Então, a gente tem aqui potência ativa, o primeiro aqui, considerando que são 20 motores de 10 cavalos, tá? Aí a gente calcula a potência ativa, então, como 20 vezes 10 vezes 0,36, que é quantos cavalos, quantos watts vale um cavalo, né? Então, isso daqui, para aquele primeiro setor, dá 147 quilowatts. E a gente calcula a potência reativa, né, que vai ser a potência aparente menos a potência ativa. Tá? Ou a potência reativa vai ser igual à potência ativa vezes a tangente do arco cosseno de 0,85. Vocês lembram lá, pessoal, de cálculo de fator de potência? Como é que está aí na cabeça de vocês? Eu tô, inclusive, dando uma rabiscada aqui no caderno sobre isso agora. Vendo aquele negócio lá de triângulo das potências, de SPQ, como é que funciona aquela questão de resistor com ângulo. Isso aí, ó. Vamos abrir aqui um. Peraí, aqui tem aquele quadrozinho, né, que eu consigo escrever com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Lousa interativa. Acho que vai aparecer um link no bate-papo para vocês clicarem, não é isso? Conseguiram acessar aqui a lousa? Vocês estão me ouvindo? Corre, tô abrindo aqui. Eu também tô abrindo. Ele tá pedindo uma motorização Isso. Ué. lá no e-mail. Se você mandar É porque o compartilhar ele tá privado. Como é que eu faço para compartilhar sem ser privado? Cara, eu acho que se você clicar ali no compartilhar, vai ter a opção de você mudar. De você mudar. Tipo assim, Peraí. qualquer pessoa com link. Então vou fazer o seguinte, vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim, sim, sim. Então pode ser por aqui mesmo? Vai dar menos trabalho. Pode ser. Então vamos lá, obrigado. Pessoal, eu tenho uma dificuldade muito grande de desenhar com mouse, tá? Então
Não repare meu desenho, né? Eu costumo chamar de φ aqui, tá, galera? Então, olha só. Quem é o fator de potência? A potência ativa sobre a potência. Aliás, potência real sobre potência ativa. Ou escrevendo utilizando o cosseno, é o cosseno de φ, certo? Uhum. Que é igual à potência reativa, certo? Não, ativa. A real, aliás. É isso aí, real. Nossa senhora. Eu acho que só colocar P sobre essa fica mais tranquilo. Beleza, melhor mesmo. Vamos lá. Que vai ser igual a P sobre S. Beleza? E aqui eu quero determinar a potência reativa. Né? Como é que eu determino a potência reativa se eu tenho só a potência ativa e o cosseno φ? Potência reativa. É. É por isso que Eu, vem essa equação. Eu quero chegar nessa equação aqui. Ó. eu Tangente do arco pegaria. cosseno. Eu pegaria e ajeitaria para isolar somente a potência que eu tenho na fórmula. Vamos lá. Quem é a tangente? A do oposto sobre adjacente. Cosseno sobre cosseno. Tangente de φ é igual a Q sobre P. É isso? É isso aí. Né? Ou seja, Q é igual a P vezes tangente de φ. Beleza? Agora tá. E quem é φ? O φ é o fator de potência. Se cosseno φ é P sobre S, φ vai ser igual a arco cosseno de quanto? Vixe, Maria. P P sobre sobre S? S. Ah, P sobre S. Pra tu não lembrar que era esse negócio de arco cosseno. Quem é P sobre S? Não é o fator de potência? Sim, sim. Né? Então, isso daqui vira o quê? O Q vai ser igual a P, nossa senhora, vezes tangente. Quem é φ? É o arco cosseno, vou botar como cosseno menos 1, pode ser? Só para ficar mais fácil. Pode ser. De FP. Olha aqui o que o livro fez. Potência ativa vezes tangente do arco cosseno de 0,85. 0,85 é o fator de potência. Beleza? Tranquilo. Então, essa é a forma de calcular a energia reativa quando eu tenho o fator de potência e a energia ativa. E aí ele fez isso para todos os setores. Né? Para o setor A, B, C, D e E. Né? Calculou a potência ativa e calculou a potência reativa para cada um desses setores. E aí, com base nos valores nominais das cargas, determina-se então as demandas ativa e reativa de cada setor produtivo, né, considerando um conjunto homogêneo. As demandas previstas devem ser contabilizadas a cada hora, né, que era o que a gente estava fazendo aqui. Né? Só que a gente tem o setor F, que é o das lâmpadas. Cadê aqui? O último setor, né, que é o das lâmpadas. Né? E aí, nesse setor, a gente tem aqui, aí é uma consideração que o livro fez, tá?
Admite fator de potência 0,62, 0,60. Ah, não. É no fator I que é as lâmpadas, tá? No setor F, deixa eu voltar aqui, perdão. Aqui a gente tem o seguinte, ó. De 6 da manhã até as 8 da noite, a operação dos motores é a meia carga, né? E as resistências são partes das máquinas que estão aqui, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele pegou, né, a carga e dividiu por 2, né? E somou com as resistências. Então, isso daqui é para um horário, né? E depois, baseado nessa divisão aqui também, ele calculou a, a reativa, né? Considerando essa diferença de carga ali, tá? E aí ele chegou a esse total aqui, né? 182 e 155 kVA reativo. E aí ele fez para iluminação, né? Sendo que para iluminação ele tem lá aquelas duas coluninhas aqui, porque ele tem lâmpadas que são de alto fator de potência e lâmpadas de baixo fator de potência, tá? Que ele usou aqui, ó, 0,5 e 0,9, né? Os fatores de potência alto e baixo. E aí ele calculou a soma das lâmpadas, considerando o fator de potência para cada conjunto que tem lá. Então, uma parte com 0,5, uma parte com 0,9. E aí calculou também a potência total em watts e kVA reativo. Tá? Depois que ele fez isso, que ele calculou essas potências, aqui que começa a ficar legal, como ele faz uma avaliação por hora, né, o que ele fez aqui? Ele montou uma planilha, que é o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, aonde ele colocou aqui os horários de meia-noite a uma às duas, duas às três, até completar as 24 horas. Ele foi distribuindo aqui os setores, né? E quais as cargas dos setores funcionam naquele horário. Então, por exemplo, setor A, ele não funciona de meia-noite às 6, mas de 6 às 7, ele já tem 147 kW de energia ativa e 91 de reativo. Né? E fez isso para todos os setores, né? Baseado naquela tabela lá do começo, que diz, né, o horário de funcionamento das máquinas aqui, tá? Aí ele só colocou aqui, montou tudo isso, né? E aí, depois que ele montou isso daqui, fica fácil, olha. Como é que eu calculo a potência ativa total daquele intervalo de horas? É só eu somar todas as ativas, né? E a reativa? Eu somo todas as reativas. Então, eu tenho uma potência total ativa de 7 às 8 da manhã, por exemplo, com 1.239 kW, e eu tenho uma energia total reativa de 7 às 8 de 905 kVA reativo. Baseado nesse valor de potência ativa e reativa, calcula-se o fator de potência, né? E determina-se qual que deve ser o banco de capacitores para manter o fator de potência em no mínimo 0,92. Como é que faz isso? Pode repetir, por favor? Como é que eu calculo a potência do capacitor que eu quero colocar aqui Então, para garantir que é 0,92? você tenta encontrar a reatância dele baseado na reatância equivalente do circuito, Você faz assim, para anular o ângulo. o ativo não vai mudar, certo? Uhum. Então você calcula, para um fator de potência 0,92, qual que deveria ser o reativo? Aí você vai encontrar um valor. Né? Por exemplo, aqui vai dar 504. Aí você fala, ó, se eu tenho que ter 504 para ter 0,92 e eu tenho 905, de quanto que tem que ser o capacitor? De 401. Porque 905 menos 401 dá o 504 que eu preciso de ter para o meu reativo total. Entendeu? Saquei. Né? Já que o capacitivo vai para um lado e o indutivo para o outro, eu posso somar, né, de maneira escalar esses dois números, porque eles têm a mesma direção, só sentidos contrários, né? E o resultante vai dar lá o que eu preciso para ter o 0,92. Ô, professor, uma dúvida. No caso, se eu tentar arranjar um capacitor que coloque o fator de potência em 1 para usar a melhor condição possível na rede elétrica, é nesse caso aí que cairia naquela multa de capacitância alta no circuito? Não, o caso de capacitância alta, ele cairia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, em cima do que você falou. Aqui é 905, não é o reativo? Sim. De quanto que precisaria ser o meu capacitor para eu ter o fator de potência 1?
Não precisa de calcular nada. Por isso que eu tô meio devagar ainda, professor, desculpa. Não, tranquilo. Ó, vou mostrar o desenho. Se eu tenho aqui 905 para cima, quanto que eu preciso colocar de capacitor aqui para baixo? 905 também. 905, Tô perfeito. viajando aqui, tô falando. Não, tranquilo. Se eu colocar 905 aqui, quando eu somar os dois, o meu aparente vai ficar exatamente igual ao meu ativo. Aí o meu fator de potência é zero. O que representa, como é o cosseno dele, né? Cosseno de zero é 1. Ou seja, daria lá o ângulo, o fator de potência próximo de 1, certo? Sim, sim. Beleza, aí vamos supor que você fez isso, Baiocco. Você colocou um capacitor de 905. Se quando chegar de aqui, né, você não toma multa por ser capacitivo. Mas você toma multa aqui, ó, de 0 até 6. Se você deixar esse capacitor de 905 ligado aqui, olha quanto que é a sua potência ativa. Meia-noite, por exemplo. É só 8 kW. Quando você colocar uma reativa de 900 aqui, cara, você vai ter um fator de potência assim, muito, muito baixo, capacitivo. É aqui que você vai tomar a multa, entendeu? Saquei, saquei. Né? Então, o que acontece? Se eu colocar o 900 aqui, eu vou tomar uma multa? Não. Se você desligar ele de meia-noite às 6, tá perfeito. De boa. Tá? O que daria pra fazer também é ligar um capacitor para cada dispositivo e ele seria ativo na hora que o equipamento estivesse ligado também? Perfeito, também pode fazer isso. Pode, com certeza, e é feito muitas vezes isso. De colocar lá, é uma das técnicas, você ao invés de colocar um banco para a sua instalação inteira, você ir lá localmente e colocar um capacitor. Existem alguns cuidados que devem ser tomados, como, por exemplo, quando é um motor, né, você tem que dar uma olhadinha, né, na teoria lá do motor para saber qual que é o máximo de capacitor que você pode colocar ali sem alterar as características do motor. Mas é uma forma de funcionar que elimina esse problema do capacitor ficar ligado depois, né? Você bota, por exemplo, um contator para ligar o capacitor junto com o contator do motor, né? Então, quando você dá a partida lá no motor, na botoeira lá do motor, por exemplo, você liga o contator do banco de capacitores e aí, beleza. Desligou o motor, o banco vai desligar também, entendeu? Ah, pode pôr, tranquilo. Aí aqui, né, ele fez isso para cada hora do dia, né, calculando, né, qual que é o fator de potência daquele horário, e aí qual que deveria ser o banco de capacitores para fazer a correção. E aí, ele montou aqui, né, a partir dos cálculos que ele fez aqui, né, ele montou aqui uma curva da demanda ativa, ele montou uma curva da reativa indutiva, ele não colocou juntos, né, mas dá para ver que elas andam mais ou menos juntas, tá vendo? Uma da outra, né? E aí aqui é uma outra exposição, né? Supondo que esse cara é grupo tarifário azul, que a gente vai vendo o que é isso lá na frente. Mas aí, nesse caso, o fator de potência calculado a cada hora, né? De acordo com aquela tabela que nós vimos. Aí ele fez aqui um cálculo da energia reativa mensal, né? Que ele calculou por dia, né? Aqui o consumo baseado nas cargas que ele tem lá atrás. Aí ele calculou o consumo mensal, considerando 22 dias úteis, porque trabalha de segunda a sexta. Aí ele calculou o consumo diário de energia reativa. Ah, tá, aqui de ativa antes, né? Aí ele fez o mesmo cálculo para reativa, e o consumo de reativa mensal também. E aí, né, ele pegou o consumo, o CW, aqui é difícil de ver, né? Mas o C kW hora mensal e dividiu pela raiz quadrada do C kW hora mensal mais o C kVAR mensal. Né? Ou seja, ele calculou o fator de potência mensal, né? Que é em cima da energia consumida, ativa e reativa. Tá? Por que ele calculou essa raiz quadrada aqui? Porque isso daqui é a potência aparente, certo? Sim, Lembra sim. disso? Né? Que é a potência ao quadrado, é o triângulo, né? Então, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, ou seja, o S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais o Q ao quadrado, tá? Aí ele calculou aqui e deu 0,81, né? E aí, isso daqui, né, é o que seria
por exemplo, utilizado para cobrar multa na empresa, né? E aí, se você fizer a correção, né, depois você calcularia com a correção e chegaria aqui a um valor, teria que chegar, né, próximo de 0,92 ou ligeiramente maior que 0,92. Beleza, pessoal. Tá tranquilo. Eu vou passar Beleza. qual que vai ser o trabalho de vocês, tá? Eu vou deixar lá no sistema acadêmico e na aula da semana que vem a gente vai usar ela para discutir sobre o trabalho. Eu vou passar lá uma tabela de cargas, né, tipo essa daqui, né, com cargas, com horário de funcionamento. Vocês vão construir uma tabelinha horária, né, tipo aquela que vocês já fizeram no trabalho lá do começo, lembra? Sim, lembro. Né? Lá vocês fizeram para quê? Vocês lembram? Foi para calcular a demanda durante o dia. Isso aí, né? Então é parecido, né? Aqui agora a gente não vai calcular a demanda, a gente vai calcular o fator de potência em cada hora do dia. Né? E aí vocês vão calcular lá as potências, vão preencher a tabela, vão calcular quanto que é o banco de capacitor para cada horário, né? Baseado nisso, vão me determinar, ó, eu posso colocar um banco de capacitor fixo de 615. Aí, opa, se eu colocar o de 615, qual que vai ficar o fator de potência em cada horário? Porque tem hora que eu preciso só de 400, tem hora que eu preciso de 200, né? E aí vocês vão recalcular o fator de potência para cada horário, para dizer que eles estão, né, adequados. Vão falar, por exemplo, de meia-noite às 6 ele tem que ficar desligado, né, por exemplo, para não gerar multa capacitiva. E aí vocês vão montar no mesmo gráfico para poder ficar bonito, né? A energia ativa e a energia reativa antes e depois de colocar o banco de capacitores. Esse vai ser o trabalhinho de vocês, falei, vai estar isso bem escrito lá, tá? Mas era isso que eu tinha para a aula de hoje. Vocês têm alguma pergunta a respeito disso daqui, gente? Cara, tá tranquilo. Parece ser tranquilo mesmo de fazer. É tranquilo. Recomendo que vocês usem o Excel, porque ou o do Google lá, que eu esqueço, o Planilhas do Google, né? Porque se for fazer, dá para fazer à mão, mas é muito mais fácil errar à mão. E como é muita conta repetida usando o Excel, vocês acabam fazendo mais facilmente o trabalho, tá? E aí eu vou colocar lá no sistema acadêmico o trabalho, né, na segunda-feira vai estar disponível para vocês olharem, e aí peço que vocês já deem uma conferida para até sexta-feira já terem tentado fazer alguma coisa para a gente discutir na nossa aula, beleza? Beleza, então, professor. Vitão, quem é? Vitão explicando? Professor Vitor, ele explicava a corrente alternada pra gente. Eu lembro agora, tipo, do ano inteiro ele falando sobre esse negócio de triângulo de potência, Entendi. questão de número imaginário, tudo mais e tal. É isso aí. É isso mesmo. É quase a mesma matéria agora. É só assim, mas é só agora que a gente vai ver isso, né? Porque ele é um detalhe importante na instalação industrial. Né? Porque Sim, sim. é caro o cara ficar pagando multa disso. Na residencial meio que nem ligava pra isso direito. É isso aí. Parece que não é importante, né? Mas aqui em instalações ele é importante. Ele vai impactar negativamente, né, a nossa instalação. Esse, então, Bom, pessoal, mais perguntas? Podem mandar lá no fórum também, se lembrar depois, tá, galera? E agora, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui a nossa aula e daqui a pouquinho eu disponibilizo o vídeo para quem não assistiu, assistir lá, ou quem quiser assistir de novo também, tá? Lá no AVA, beleza, galera? beleza, professor, valeu, viu? Então, obrigado aí, pessoal, pela participação de vocês. Bom Obrigado final de pela aula. semana para todo mundo e até a sexta que vem. Até sexta, professor. Falou. Valeu, um abração.